Good morning, friends. Bem-vindos ao podcast Bom Dia, Amigos, onde trazemos as últimas notícias e informações para vocês, a noiva do mundo todo. Bom dia e bem-vindos. Hoje é sábado, 25 de janeiro, e eu sou Steven Tutani. E olá, da sede da Gravações A Voz de Deus, em Jeffersonville, Indiana, sou William McMasters. Bom dia, irmão Steven. Amigo, parece que já faz um tempão. Sim, não nos vemos desde o ano passado. É mesmo. Quando diz assim, parece que realmente faz muito tempo. Eu sei que o irmão tem estado muito ocupado viajando e em missão em diversos lugares, mas é ótimo tê-lo de volta esta semana. Obrigado. É muito bom estar de volta aqui com o irmão. Vale dizer que gostei muito de ouvir o irmão Levi e o irmão Joe Connell, também conhecido como Pocky, com o método índio do bastão para previsão do clima, entre outros nomes. Foi maravilhoso, e ouvi-los relatando o que o Senhor está fazendo em todo o mundo foi muito edificante. Todos fizeram um ótimo trabalho. Louvado seja o Senhor. Sim, trabalhar com o irmão Levi e o irmão Joey foi maravilhoso, e eles fizeram um ótimo trabalho. Sei que o irmão tem viajado um pouco pela África do Sul, indo e voltando, e está sempre ocupado no escritório do Zimbábue. Como vão as coisas? É empolgante, está indo muito bem. No âmbito doméstico, além dos reparos nos tablets, do planejamento das próximas distribuições, das traduções e das gravações nos estúdios, dos crentes que vêm ao escritório por diversas necessidades, estamos tendo nossas primeiras aulas da Creations no escritório hoje, onde os leõezinhos estão gostando de aprender sobre o evento especial que aconteceu no Rio Ohio em junho de 1933. Temos um grupo muito feliz de jovens aqui, e depois, é claro, há um evento muito aguardado da Young Foundations que ocorrerá na cidade do Cabo no próximo sábado, querendo Deus. Os preparativos estão a todo vapor, e como pode imaginar, há muita expectativa em relação a isso. Já faz algum tempo que a Young Foundations não realiza um evento lá. E algo de bom sempre acontece quando os filhos de Deus se reúnem. Amém. Sim, Senhor. Sim, tem sido muito movimentado, mas estamos desfrutando e aguardando ansiosamente as grandes coisas que o Senhor tem nos reservado este ano. É fantástico. Estou entusiasmado com os jovens da cidade do Cabo, e sem dúvida oraremos por eles, pelo irmão e pelo evento, e sei que será uma grande bênção para eles. E mesmo com tanta coisa acontecendo, sei que o irmão ainda está desfrutando da série A Revelação de Jesus Cristo que estamos ouvindo. Sim, gostaria que houvesse uma palavra adequada para falar e descrever isso, mas amigo, essas mensagens, uau! Elas são carregadas de bondade, fé, iluminação e estímulo por revelação. Sim, irmão. E nunca as ouvi como estou ouvindo agora, meu amigo, a ponto da gente quase se perguntar se já as ouviu antes. Há muito mais agora, mas é a mesma fita. É um paradoxo. Amém, é um paradoxo. E sabe, enquanto me confraternizava com alguns irmãos, só falando sobre a sincronização dessas mensagens e as coisas que o Senhor está mostrando à noiva em sua palavra, elas são simplesmente perfeitas. E o que é impressionante para mim é que a gente vê o mundo e sua condição estando simplesmente caindo aos pedaços, como os incêndios em Los Angeles. Parece realmente uma cena apocalíptica, e isso não é nem uma amostra do que está reservado para o mundo. Ouvimos falar dos terremotos que estão ocorrendo, e há tanta coisa acontecendo no mundo todo, mas então a gente vê o oposto acontecendo à noiva. Estamos escondidos, estamos salvos, estamos seguros, estamos apenas sentados na presença do sol, amadurecendo durante todo o inverno. Estamos vendo a palavra de Deus se manifestar, ouvindo a voz de Deus nos dizer para não temermos que somos as estrelas em sua coroa. Somos redimidos, estamos selados para o dia da nossa redenção. Louvado seja o Senhor. Sabe, não sei o que fazer. Às vezes dá vontade de sentar e chorar ou pular de alegria com ação de graças. Sei exatamente o que o irmão quer dizer com isso. Há tantos aspectos envolvidos e é tudo tão rico que fiquei maravilhado domingo passado com o grande sétimo anjo mensageiro de Deus trazendo a Bíblia à vida para mim. Amém. Como em Gênesis, Ezequiel, Apocalipse, Mateus, João, Lucas,
Ele estava literalmente nos levando através de toda a Bíblia, Sim, irmão. mostrando-me coisas que eu nunca tinha visto ou ouvido, e me disse que o trono de Deus está bem aqui no meu coração, e muitas outras coisas. Uma das minhas favoritas foi quando ele disse que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus que se refletiu do Santo dos Santos no mensageiro da era. Pensei, rapaz, é o que está acontecendo aqui mesmo agora. Amém. Há tantas pepitas. E sabe, uma coisa que também me abençoou é que no início ele estava falando sobre como este não é o nosso lar e que estamos tentando trazer outros cidadãos para fora da escuridão. E então ele falou sobre como 5.000 pessoas poderiam vir ao altar e talvez nenhuma delas ter sido salva. Lembro-me disso. Foi pesado. É um quadro triste. Mas então ele disse algo que emocionou meu coração. Ele disse, mas lembrem-se sempre disso. As minhas ovelhas conhecem a minha voz e a voz de Deus é a sua palavra. E pensei, é isso mesmo, Senhor. Quem sou eu para que tu demonstres tanta graça e me des essa revelação? Quão facilmente eu poderia ter sido um daqueles que ficam por perto, passam pelos movimentos e estão em torno dessa mensagem, mas não a veem? Mas louvado seja o Senhor, sei onde me alimentar e que só o alimento das águias nos sustenta. Que sublime graça. Nós amamos nosso alimento de águia, e lembro-me que o irmão Brana disse, estou lhes dando o alimento da águia, a promessa de Deus. Amém. Então sim, nós amamos esse ministério. Estamos nos apegando a essa voz. Sou grato por Deus tê-la confirmado sobrenaturalmente muitas vezes, inclusive no final dessa mesma mensagem que ouvimos domingo passado, quando aquela luz veio e desenhou as 7 eras da igreja na parede do tabernáculo. Amém. Como deve ter sido incrível ver isso acontecer em primeira mão e ser testemunha disso. É a oportunidade perfeita para lhes dizer que temos um relato especial de um testemunho ocular daquele mesmo culto que ouvimos domingo, quando as eras da igreja foram desenhadas na parede do tabernáculo. Vocês poderão ouvi-lo e ele será apresentado na próxima história. Tenho certeza de que será uma bênção para todos. É especial. À medida que o tempo passa, é um raro privilégio ouvir relatos em primeira mão de momentos significativos na história das reuniões do irmão Brana. Hoje temos a bênção de compartilhar um desses momentos. A irmã Donna Parker, da Gravações A Voz de Deus, em Jeffersonville, recentemente sentou-se com a irmã Rosalene Kuntz, uma testemunha fiel de um dos muitos eventos profundos que ocorreram entre as paredes do Tabernáculo Brana. A irmã Kuntz, que agora tem quase 87 anos, estava presente quando a luz escreveu de forma sobrenatural as eras da igreja na parede de trás do tabernáculo. Seu testemunho serve como um poderoso lembrete da realidade da presença de Deus nas mensagens transmitidas pelo irmão Brana. É um privilégio trazer esse momento inesquecível para vocês hoje. It was in the old tabernacle, so it was 60. Foi no antigo tabernáculo, em 1960, e havia um corredor ao longo da igreja. Então foi antes da reforma. Sim, Onde a irmã estava sentada no tabernáculo, quando o irmão Brana pregou sobre as eras, na noite em que foi escrito na parede. eu estava sentada do outro lado do corredor. Bem, acho que seria do que a irmã chamaria de lado esquerdo. Quando se entra? Sim, era de lá que vinha a luz, do lado esquerdo na parede. Mas eu estava sentada do lado direito, talvez a uns 3 metros da parede. Não sei exatamente a que distância eu estava, mas de repente todo mundo começou a louvar ao Senhor e via-se que algo estava acontecendo com as pessoas que estavam do lado esquerdo, pois foi bem ali. E o Espírito do Senhor era tão intenso que todos começaram a louvar. Foi como se algo realmente estivesse acontecendo aqui. E nós olhamos, nos viramos e olhamos para lá. E havia um grande foco de luz na parede de trás. Era grande.
e parecia vinda de um holofote, e a presença do Senhor estava sobre todo o povo. Naturalmente estava ali, e em seguida se espalhou, a ponto de todos os outros estarem olhando e sabendo que algo estava acontecendo. E nós a observávamos, porque estava se movendo. Era como se nuvens estivessem se movendo sobre ela. Parte dela era um pouco escura e um pouco clara. E então se movia, e então fazia outra coisa, e se movia um pouco, e nós a observávamos. E não sabíamos o que estava acontecendo. Mas o irmão Branham disse que o Senhor estava desenhando a era da igreja, as eras da igreja, na parede. Todos estavam tão empolgados e tudo mais, e ele disse, agora essa não é a coisa real. Ele disse que a real, a presença está aqui em cima. Esqueci como ele a chamou, mas a verdadeira luz. E tudo estava brilhando lá na parede. Então todos se aquietaram porque, a irmã sabe, se aquietaram. Mas foi muito bom estar lá na presença daquilo. As pessoas não estavam realmente gritando ou não sei explicar o som que estavam fazendo, mas era como, sabe, como isso foi maravilhoso. A irmã teve oportunidade de conversar com alguém depois? Outras pessoas também viram? Sim, todos viram. Estava lá. Não tinha como não ver. Estava lá. Acho que se podia vê-la de todo lugar na igreja. Assim, o estado de espírito na sala mudou quando a luz estava na parede escrevendo. Todos, de certo modo. Sim, simplesmente se envolveram nesse espírito maravilhoso. E era, é claro, uma luz estava brilhando, sabe? Branca. E iluminou quase todo o local lá. Depois foi se desvanecendo e desapareceu. Não sei quanto tempo ficou lá. Era um grande foco de luz. Não era pequeno, era grande. Tinha uns 90 centímetros, talvez, ou mais. Talvez 1,20 m. Era um grande foco de luz. E a irmã disse que às vezes ficava mais claro e depois mais escuro e... Ficava escuro e depois mudava. Mudava para outra coisa. Ficava alternando as eras da igreja na parede e não sabíamos o que estava acontecendo, sabe? Mas ele disse que as estava desenhando na parede, aquela ilustração que eles têm, e a mostrou. Como cada lua, como mais escura e mais clara. Sim. A irmã deve ter testificado disso muitas vezes. Que maravilhoso, maravilhoso momento. Mas a irmã teve oportunidade de ouvir as eras da igreja e vê-las escritas na parede. Com certeza. Sim, eu vi. Eu vi. Estava lá. Sim, brilhando na parede. A irmã dá a impressão de estar olhando para ela de novo. Sim, tentando visualizar de novo. Sim. A irmã está olhando para aquele lado como se estivesse vendo de novo. Sim. E doces lágrimas lhe escorrendo pelo rosto. Sim. Coisas como essas são mais preciosas do que qualquer coisa neste mundo. Os momentos em que se esteve na presença do Senhor não têm preço. E Ele me permitiu estar lá. Isso foi tão precioso. Dava para sentir aquela doce presença quando ela contou isso. Obrigado, irmã Donna e irmã Kuntz, por esse relato especial de testemunho ocular. Sabe, irmão Will, fiquei impressionado como ela disse que eles estavam vendo a luz se mover ou alternar, mas disse que não sabiam o que estava acontecendo até que o profeta disse que o Senhor estava desenhando as eras da igreja na parede. Foi preciso um profeta dizer às pessoas o que Deus estava fazendo bem diante de seus olhos. Pensei no que o irmão José nos disse ano passado no Still Waters, de que não saberíamos o que a palavra de Deus diz, o que a Bíblia diz, se não fosse pelo profeta, porque o profeta é um intérprete divino da palavra. Amém. E agradeço a Deus por ele. Amém. Aqueles que acompanham os eventos do calendário de dias memoráveis
devem ter notado que, no início do mês, comemoramos o aniversário de 5 anos da rádio A Voz no aplicativo Lifeline. Esse marco é realmente significativo para a noiva, pois a rádio A Voz tem sido uma bênção que está mudando a vida de muitos de nós que a sintonizamos diariamente, juntando-nos a uma parte da noiva do mundo inteiro. Vez após vez, a mensagem perfeita é reproduzida no momento certo, transmitindo as palavras exatas necessárias para enfrentar as dificuldades, responder às nossas perguntas ou vencer as batalhas. Isso mesmo. Nunca falha. Há testemunhos e mais testemunhos de muitos crentes em todo o mundo sobre o que o Senhor fez por eles por meio da Rádio A Voz. Pessoalmente, não sei quantas vezes já me aconteceu de sintonizar a Rádio A Voz e o Senhor me dar uma palavra na hora certa, que me coloca no caminho que devo seguir e responde a uma pergunta. Um exemplo recente é o de um jovem casal aqui que estava orando e pedindo ao Senhor, esperando no Senhor por seu bebê. Mas o inimigo estava lutando contra eles com aborto após aborto. Às vezes era desanimador e estávamos orando juntos e nos encorajando uns aos outros. Mas certa noite, acordei no meio da noite e a rádio A Voz estava tocando. Naquele momento, o irmão Brana estava falando sobre sua irmã que estava tendo abortos espontâneos. E ele lhe deu um "Assim diz o Senhor". E eu sabia que era para eles. Então compartilhei essa citação com eles e eles a ouviram. Sua fé se ancorou nela. Para resumir a história, no dia 8 de dezembro do mês passado, o Senhor os abençoou com um bebê. Eles o chamaram de José. Louvado seja o Senhor. E eles o dedicaram recentemente. Portanto, é uma palavra viva. Amém. Esse é apenas um entre tantos. E é tão bom e, ao mesmo tempo, poder olhar e ver quantos crentes estão ouvindo junto com você. Sim. E às vezes você se pergunta em que parte do mundo eles estão. Sabe, nos últimos 5 anos tivemos crentes de 172 países que sintonizaram a rádio A Voz dentre os 195 países do mundo. Portanto, eles podem estar literalmente em qualquer lugar do mundo. É exatamente isso. Como é maravilhoso. Somos tão abençoados por não estarmos limitados a um horário ou local quando se trata de nosso alimento espiritual. É a qualquer momento para quem quiser, onde quer que esteja. Gosto muito disso. Ao dar uma olhada nas estatísticas da rádio A Voz, vi quantos sermões são transmitidos todos os dias e quantos ouvintes ativos temos. Nos últimos 5 anos foram reproduzidas 27.911 fitas, o que representa 43.848 horas de pura palavra que foram ouvidas, pois sempre tem alguém ouvindo. Isso mesmo, sempre tem alguém ouvindo de qualquer um dos 12.000 dispositivos que tem conexão ativa com a internet para sintonizar a rádio A Voz. Mas, na verdade, é quase impossível saber o número total real de ouvintes, pois a rádio A Voz pode ser reproduzida sem conexão com a internet e só precisa de uma conexão para obter a nova programação da rádio. Outro ponto a ser observado é um novo recurso de embaralhamento que adicionamos recentemente à rádio A Voz, que melhora a variedade de títulos de fitas programadas e limita a reprodução consecutiva de sermões com o mesmo título. É um embaralhamento aleatório de sermões, portanto você nunca sabe quais mensagens estarão na programação. Mas todos sabemos que o Senhor sempre tem a fita certa tocando na hora certa. Amém. Ele sem dúvida tem, e com certeza estaremos nos juntando a muitos de nossos ouvintes mais uma vez amanhã na rádio A Voz, ao continuarmos com a série Revelação de Jesus Cristo. Com certeza. Quando nos aproximávamos do final de 2024, a equipe da gravações A Voz de Deus da Zâmbia, composta por 3 irmãos, partiu em uma missão para distribuir os tablets Ágapo na província oriental, visando especificamente Nimba e Petalk. Esse esforço de distribuição havia começado em 2023, mas foi adiado para esses locais devido à falta de tablets. Agora,
Equipados com outro lote de tablets, os irmãos tinham uma missão a cumprir. Este é o relato do irmão Morris. Em 18 de dezembro de 2024, retomamos nossa missão. A distância total do nosso escritório até as cidades de Nimba e Petalk é de uns 400 quilômetros, o que exige uma viagem de umas 6 horas. Partimos pela manhã com nossa caminhonete carregada com 300 tablets e um sistema de som, trafegando pelas estradas áridas entre as montanhas do leste de Zâmbia e chegando a Nimba antes do pôr do sol. No dia seguinte, 19 de dezembro, fomos de carro até uma assembleia local liderada pelo irmão Jasper Tishi, local agendado para o programa de distribuição. Fomos recebidos calorosamente e desfrutamos do companheirismo com crentes humildes, muitos dos quais são camponeses. Notavelmente, uns 15 crentes dedicados juntaram seus recursos para alugar um pequeno ônibus e viajaram 124 quilômetros para receber os tablets. Apesar de ser a estação das chuvas e de muitos agricultores estarem cuidando de seus campos, esses crentes priorizaram o recebimento dos tablets que contêm a mensagem da vida eterna. Eles ficaram cativados durante a apresentação, especialmente quando viram outros crentes de vários países recebendo os mesmos tablets Ágapo. Para ilustrar o conteúdo do tablet, tocamos uma fita em Shewa, o idioma comum deles. A qualidade do áudio era excelente e eles absorveram cada palavra com entusiasmo, ficando cada vez mais ansiosos para receberem os tablets. Embora o clima estivesse quente nesse dia, os crentes perseveraram, pois entenderam a importância da nossa missão. Eles frequentemente tiravam água de um poço da igreja doado por um irmão de Lusaka, que beneficia a comunidade local fornecendo água subterrânea fresca. A distribuição dos tablets Ágapo foi recebida com júbilo, pois cada família aguardava que seu nome fosse chamado. Reconhecendo que esses dispositivos são incomuns nessas regiões, reservamos um tempo para ensinar os crentes a operar os tablets e incentivamos os pastores a realizar mais sessões de ensino para garantir que o uso desses dispositivos se torne algo natural. Após a distribuição em Nimba, os crentes expressaram sua gratidão por meio de canções locais de louvor e adoração. Depois disso, viajamos por cerca de 1 hora até nosso próximo destino, Petalk. Em Petalk, na sexta-feira, 20 de dezembro, nos reunimos em uma igreja batista, alugada com crentes de 3 igrejas da mensagem. Compartilhamos um tempo maravilhoso de companheirismo, centrado na mensagem transmitida em Shewa. Os crentes apreciaram muito a mensagem gravada. No total, distribuímos 229 tablets em Nimba e Petalk. Retornamos da província oriental em 21 de dezembro com o coração cheio, prontos para estarmos com nossas famílias durante as férias de Natal. Estendemos nossa gratidão ao irmão José por nos enviar nessa viagem e aos patrocinadores por seus generosos sacrifícios que garantem o acesso à mensagem enquanto aguardamos ansiosamente a vinda do Senhor em breve. Deus os abençoe e Shalom. Escritório da Zâmbia. E, finalmente, após as recentes eleições presidenciais, Moçambique, país do sul da África, mergulhou em um tumulto, enfrentando a pior violência relacionada às eleições desde o fim da Guerra Civil há 32 anos. Os protestos eclodiram em todo o país, resultando em perda significativa de vidas, incluindo civis e policiais. Houve destruição generalizada de propriedade pública e privada, pois o partido da oposição continua a rejeitar os resultados das eleições. Em 11 de novembro, um dia marcado por protestos significativos, o irmão Geu optou por ficar em seu local de trabalho por segurança, passando o tempo em oração, pois as ruas eram consideradas extremamente perigosas.
Ele recebeu uma mensagem de seu irmão alertando sobre o estado perigoso da cidade e pedindo cautela. Sem conseguir falar com o irmão novamente por telefone, ele ficou preocupado e decidiu visitá-lo, apesar dos riscos. Ao chegar lá, o irmão Geu testemunhou as consequências dos distúrbios. Fumaça subindo à distância, mercados queimados, uma igreja coberta de sapê destruída, janelas quebradas, e à distância podia-se ouvir o som de tiros. As ruas estavam repletas de pedras, árvores quebradas e detritos. Veículos policiais e militares patrulhavam a região num esforço para restaurar a ordem. Ao chegar à casa de seu irmão, ele ficou aliviado ao encontrar todos a salvo. Embora um pequeno galpão, coberto de sapê que a família havia alugado, tivesse sido destruído. Para evitar mais perigos, o irmão Geu decidiu voltar ao local de trabalho mais cedo e um colega de motocicleta lhe ofereceu carona. Durante a viagem, eles subitamente encontraram um grupo de jovens que pararam a motocicleta. Um deles, segurando uma grande vara de bambu, aproximou-se e bateu no irmão Geu, atingindo-o nas costas. Assustados, eles tentaram fugir do agressor, mas o irmão Geu inadvertidamente escorregou da motocicleta enquanto seu colega acelerava e conseguiu escapar. O irmão Geu teve de correr enquanto o agressor o perseguia, mas acabou conseguindo escapar. Ao chegar em segurança, ferido e desorientado, o irmão Geu descobriu que a vara de bambu havia danificado seu tablet recém-adquirido. Ele tentou ligá-lo sem sucesso. Depois de orar fervorosamente pedindo a ajuda de Deus, o tablet milagrosamente voltou a funcionar. O irmão Geu expressou profunda gratidão ao Senhor Jesus por sua proteção e por restaurar seu tablet, e humildemente pede à noiva de Cristo que ore por Moçambique e pelos crentes nestes tempos difíceis. Agradecemos ao Senhor por ter restaurado o tablet de nosso irmão e nos lembraremos em oração de Moçambique e dos crentes de lá nesse período. Com isso, encerramos o episódio de hoje. Estejam atentos às atualizações durante a semana no brana.org, nos canais do WhatsApp e em nosso aplicativo Lifeline. Gostaríamos também de pedir que se lembrem do evento da Young Foundations na Cidade do Cabo neste fim de semana, para que o Senhor se encontre com cada um de nós de maneira especial. Com certeza faremos isso, irmão Steven. Como sempre, muito obrigado por estar conosco hoje. Querendo Deus, esperamos vê-lo semana que vem. Até lá, que Deus os abençoe e Shalom. Shalom.